Mentira das razas. Fui lá, fui na pista. Estavam dormindo na pista de skate? Noite, tudo bom, filho? Tudo bom? Graças a Deus, tudo bom, graças a Deus. Põe na mesa do Marcelo. Agora. O doutor está sabendo, o doutor está procurando ele, eu acho. Tá bom? O senhor está atrás disso aí? Aí eu e a Juliana estamos atrasados por causa de estar atrás disso, porque foi agora à tarde. Mas você dá uma inteirada. Foi o Jefferson e um argentino. Vai de trás pra cá e sentei. Chique, pensa. Vai lá para Barcelona. Pode ir? Paulinho, você está bem acompanhado aí. Ó o Firmino da trabalhando, pai. Chega mais, Julinho, chega mais. Boa noite a todos os presentes. Essa presidência declara abertos os trabalhos da 14ª sessão ordinária dessa Casa de Leis, cumprimentando os presentes, os internautas e os que também nos acompanham ao vivo pela transmissão no site da Câmara Municipal. Nesse momento, sob a proteção de Deus e de nossa padroeira, iniciamos os nossos trabalhos para que com sabedoria e justiça possamos realizar a nossa missão em prol da população e da nossa cidade. Nesse momento, assim como cumprimentamos todos os presentes, destacamos e cumprimentamos a presença em plenário do ex-vereador dessa casa, Vanderlei Kiel, que muito nos honra com a sua presença, solicitando a apresentação do hino nacional brasileiro e também do hino de Santa Rita do Passa Quatro. Música em versos urbanos.
que eterniza teu corpo de flor, ninho ardente de paz e agasalho, paraíso do sonho e do amor. Viva em ti sempre eterno idealismo, que teu povo alimenta e bendiz. Harmonia, cultura e civismo, no concerto da pátria feliz. Santa Rita, cidade poema, paraíso do sonho e do amor. Nesse momento, segundo o secretário vereador Luiz Carlos Bariotto, procederá a chamada dos senhores vereadores para verificação do quórum e sequência da sessão. Boa noite a todos. Amadeu Aparecido Lourenço. Presente. Emelinda Sebastiana dos Santos Rani. Presente. Juliana Garcia Lorenzetti. Presente. Kleber Alessandro Boroto. Presente. Lucas Cumim Loureiro. Presente. Luiz Carlos Bariotto. Presente. Marcelo Simão. Presente. Paulo César Miciato. Presente. E Paulo Linares. Presente. Verificado o quórum, dando sequência à sessão, consulta os representantes partidários sobre a dispensa da leitura das atas. Dispensado. Agora o primeiro secretário, vereador Paulo César Miciato, fará a leitura dos óbitos acontecidos recentemente no município, onde na sequência faremos 1 minuto de silêncio. Boa noite a todos os presentes, caros colegas, ouvintes da internet. Maria Reni Cunha Rezende Miquelan, 5 de agosto. Nair Furlan Ferreira, 6 de agosto. Maria Aparecida Rocha de Araújo, 5 de agosto. Terezinha Dias Fioroni, 7 de agosto. Olga Arcanjo de Oliveira, 9 de agosto. Antônio Carlos Ramo Leal, 9 de agosto. Antônia Laurinda Mazaro Antico, 13 de agosto. Aos familiares, nossos mais sinceros sentimentos, e aos falecidos, 1 minuto de silêncio. Passaremos ao expediente da sessão. Projeto de Lei 28/17 dispõe sobre a criação do Dia da Consciência Negra no município e de outras providências. Artigo 1º. Fica instituído o Dia da Consciência Negra no município a ser comemorado anualmente no dia 20 de novembro, sendo essa data dia útil e a comemoração ficará para o domingo posterior ou anterior à data. Parágrafo único. A data será incluída no calendário oficial de eventos do município. Artigo 2º. O Dia da Consciência Negra poderá ser comemorado nas unidades da rede municipal de ensino público com atividades destinadas a resgatar a importância social, histórica e cultural do negro na formação do Brasil contemporâneo, podendo haver neste dia a realização por parte da Prefeitura, através do Departamento do Esporte, Cultura e Lazer, atos alusivos à data. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de publicação. Sala de sessões, professor Zé Gonçalves, 16 de agosto de 2017, vereador Kleber Alessandro Boroto. Justificativa. Podemos afirmar que é pela disputa da memória e da história dos negros no Brasil, por sua luta contra a escravidão e pela igualdade social que há mais de 30 anos comemora-se no dia 20 de novembro, data do assassinato encomendado do Zumbi dos Palmares, Marte da população negra em 1695, o Dia da Consciência Negra. No início da década de 1970, o poeta gaúcho Oliveira Silveira
sugeria ao seu grupo que no dia 20 de novembro fosse comemorado como o Dia da Consciência Negra, pois essa data apresentaria muito mais significado para a comunidade negra brasileira do que aquela em que se comemora a abolição da escravatura, 13 de maio, outorgada pela princesa regente Isabel em 1888, com a promulgação da Lei Áurea, que já havia sido precedida pela Lei do Ventre Livre, de 28 de setembro de 1871, que libertava da escravidão todas as crianças nascidas após a sua promulgação. A data de morte do Zumbi dos Palmares significaria muito mais aos negros na medida em que sua libertação se acreditou muito mais da generosidade da princesa branca do que a luta dos escravos para alcançar seus direitos. A cidade de Santa Rita do Passa Quatro, apesar de ter convivido pouco, apenas 18 anos com a escravidão, teve e tem entre seus filhos pessoas da raça negra que ajudaram a dar à nossa cidade a importância que ela hoje tem, com seus costumes, comida, dança e outros que contribuíram muito para o nosso desenvolvimento. Vereador Kleber Alessandro Boroto. Projeto de Lei 2817 será encaminhado à CCJ e à Comissão de Política Social para estudo e análise. Projeto de Lei 2917 institui a campanha Setembro Verde no município de Santa Rita do Passa Quatro da Providência. Artigo 1º. Fica instituída a campanha Setembro Verde a ser realizada no município no mês de setembro de cada ano no município de Santa Rita do Passa Quatro, com o objetivo de dar visibilidade à inclusão social da pessoa com deficiência. Parágrafo 1º. No decorrer do mês de setembro serão realizadas ações inclusive intersetoriais com a finalidade de: inciso 1º, estimular a participação social das pessoas com deficiência. Inciso 2º, conscientizar a família, a sociedade e o município sobre a importância da inclusão social da pessoa com deficiência. Inciso 3º, promover a informação e difusão dos direitos das pessoas com deficiência. Inciso 4º, divulgar avanços, conquistas e boas práticas de políticas públicas relacionadas às pessoas com deficiências. Inciso 5º, identificar desafios para a inclusão social da pessoa com deficiência. Parágrafo 2º. Para o desenvolvimento das ações que trata o parágrafo 1º deste artigo, podem ser adotadas as seguintes medidas. Inciso 1º. Realização de palestras e eventos sobre o tema. Inciso 2º. Divulgação de boas práticas de inclusão social da pessoa com deficiência com diversas mídias. Inciso 3º. Realização de encontros comunitários para a disseminação de práticas inclusivas e identificação de desafios à plena inclusão social da pessoa com deficiência. Inciso 4º, iluminação ou decoração de espaços com a cor verde. Inciso 5º, outras medidas que visem dar suporte e visibilidade à participação e inclusão social das pessoas com deficiência na vida comunitária. Artigo 2º, caberá ao município, juntamente com a PAI, a escolha do local a ser iluminado e, a partir daí, reunir os diversos segmentos da sociedade para viabilizar o projeto e desenvolver atividades para a iluminação, buscando o conhecimento e a conscientização da sociedade. Artigo 3º. O Poder Público Municipal poderá firmar convênios e parcerias no âmbito federal e estadual com entidades públicas ou privadas para a concretização dos objetivos da presente lei. Artigo 4º. As despesas decorrentes com a execução desta presente lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor da sua publicação. Sala de Sessões, professor Zé Gonçalves, 18 de agosto de 2017, vereador Paulo César Miciato. Justificativa. O presente projeto visa instituir no município de Santa Rita do Passa Quatro a campanha Setembro Verde, que tem como objetivo gerar visibilidade à causa da pessoa com deficiência. Setembro foi escolhido para essa ação em razão do dia 21 ser o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Já a cor verde foi escolhida por simbolizar a esperança e o renascimento. Entendemos ser de suma importância a fixação de um período do ano em que a sociedade se dedicará com mais afinco e entusiasmo a discutir questões relacionadas à inclusão social da pessoa com deficiência, contribuindo fortemente para que possamos alcançar com maior rapidez a plena inclusão social. Tal cenário permitirá a essas pessoas participar da construção de uma sociedade mais livre, justa e solidária, em igualdade de condições com demais cidadãos. Além disso, a proposta determina a realização de ações intersetoriais de conscientização e disseminação da importância da inclusão social da pessoa com deficiência, que podem envolver o estímulo à participação social, a conscientização da família, da sociedade e do Estado sobre a importância dessa inclusão social, a promoção da informação e a difusão dos direitos das pessoas com deficiência, a divulgação de avanços, conquistas, desafios e boas práticas de políticas públicas relacionadas a esse segmento. Para o desenvolvimento dessas ações, sugere-se, entre outros, a realização de palestras, encontros comunitários, iluminação de espaços com a cor verde, além de outras medidas
que visem dar suporte à visibilidade à importante inclusão social das pessoas com deficiência. O projeto traça apenas alguns apontamentos para a realização e implantação da campanha Setembro Verde, cabendo ao Poder Público Municipal regulamentar o presente projeto segundo as especificações do município, podendo também, caso haja necessidade, firmar convênio com demais órgãos públicos no âmbito estadual, federal, além da iniciativa privada. Convicto de sua relevância social, contamos com o apoio dos novos pares para a aprovação dessa proposição. Vereador Paulo César Miciato. O projeto de lei 2917 será encaminhado à CCJ, à Comissão de Política Social e à Comissão de Finanças, Economia e Orçamento para estudo e análise. Requerimento 1817. Requeiro à mesa, após formalidades regimentais e ouvido o plenário, com fundamento no artigo 5º, inciso... Artigo 5º, da Constituição Federal, combinado com o artigo 8º, 19º e 17º da Lei Orgânica do Município, para que, através do departamento competente, sejam levantadas as informações referentes ao andamento da minha indicação de número 4617, que trata da realização do censo animal do município, uma vez que até o momento não obtive a resposta do Executivo. Justificativa. A matéria em questão é de extrema importância para posteriores ações de controle populacional, evitando assim abandonos, aumento exagerado de crias indesejadas e proliferação de doenças. Entendendo ser uma questão de saúde pública, conto com o atendimento desse requerimento. Sala de Sessões, 8 de agosto de 2017, Juliana Garcia Lorencete, vereadora. Requerimento 1817 entra em discussão. Requerimento 1817 entra em votação. Os que estiverem de acordo permaneça como estão. Requerimento 1817 aprovado por unanimidade dos vereadores. Requer a mesa, após formalidades regimentais de ouvido o plenário, conforme o artigo 5º, 23º Constituição Federal, combinado com o artigo 8º, 9º e 17º da Lei Orgânica do Município, para que, através do departamento competente, seja determinado pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal, o envio a esta Casa de Leis informações se houve algum TAC, termo de ajuste de conduta, referente à construção, adequação ou regularização dos centros de controle zoonose municipal. Se houve, requer informações quanto às atitudes tomadas pelo Executivo Municipal, Departamento Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária, para o cumprimento do termo. E se houve ônus ao erário público pelo não cumprimento. Justificativo. Essa informação se faz necessária para esclarecer possíveis dúvidas por parte da população envolvida na causa animal e também por se tratar de questão de saúde pública. E em caso de uma possível penalidade, poderá haver prejuízos financeiros ao município. Sala de Sessões, 8 de agosto de 2017, Juliana Garcia Lorencete, vereadora. Requerimento 1917 entra em discussão. Requerimento 1917 entra em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Requerimento 1917 aprovado por unanimidade dos vereadores. Indicação 157/17. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que, juntamente com a Comasa, Companhia de Águas de Santa Rita, seja lançada uma campanha de combate ao mosquito Aedes aegypti, através da fatura de água do município, com os dizeres: o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus, vive na cidade, dentro das casas, e tem o hábito de picar durante o dia e em claridade artificial. O problema é de todos, a solução também. Justificativa. O objetivo dessa campanha é conscientizar a população sobre a importância da mobilização de todas as famílias para eliminar a água parada, ajudando, assim, o combate aos focos que podem virar criadouro do Aedes aegypti. Sala de Sessões, professor Zé Gonçalves, 2 de agosto de 2017, vereador Kleber Alessandro Boroto. Indicação 158/17. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que solicite ao departamento competente que seja feita a manutenção da pintura das lombadas e faixas de pedestres que se encontram em más condições de visualização por parte de motoristas e pedestres do município. Justificativa. Tenho ouvido pedidos tanto de pedestres como de condutores para que essa medida seja tomada para maior segurança e organização do trânsito, prevenindo possíveis acidentes. Sala de Sessões, 18 de agosto de 2017, vereadora Juliana Garcia Lorencete. Indicação 159/17. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal suas dignas providências no sentido de que seja autorizado pelo Executivo Municipal, de acordo com as normas legais, a abertura de um ponto para a instalação de um trailer com atividade de comercialização de garapa e salgados na Avenida Professor Oscar de Oliveira Alves, entre o Cais e a segunda lombada, do lado direito da avenida, sentido rodovia Zequinha de Abreu. Justificativa.
A autorização desse ponto com a referida comercialização irá atender as pessoas que tramitam por aquele local, as que utilizam para a prática de caminhada, nossos visitantes, bem como os funcionários do CAIS. Sala de sessões, professor José Gonçalves, 18 de agosto de 2017, vereador Amadeu Aparecido Lourenço. Indicação 160/17. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que providencie junto ao departamento competente a limpeza e colocação de placa proibindo jogar lixo em terreno público situado na rua Maria Helena Meireles, Jardim Alvorada. Justificativa. A limpeza e colocação de placas proibindo jogar lixo, citando a Lei 2238/98, é uma necessidade devido à falta de respeito de pessoas que jogam seu lixo indiscriminadamente nas vias e locais públicos. Sala de sessões, 21 de agosto de 2017, vereador Marcelo Simão. Indicação 161/17. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que providencie junto ao departamento competente a pintura e reforma da ciclovia da Avenida Pio Corso. Justificativa. Essa ciclovia está bastante danificada e para os visitantes que não a conhecem e mesmo para os santarritenses, ela precisa ser urgentemente sinalizada para não causar um acidente. Sala de sessões, 21 de agosto de 2017, vereador Marcelo Simão. Indicação 162/17. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que providencie junto ao departamento competente a limpeza e colocação de placa proibindo jogar lixo em terreno público situado na parte baixa do Jardim Planalto. Justificativa. A limpeza e colocação de placas proibindo jogar lixo, citado a Lei 2238/98, é uma necessidade devido à falta de respeito de pessoas que jogam seu lixo indiscriminadamente nas vias e locais públicos. Sala de sessões, 20 de agosto de 2017, vereador Marcelo Simão. Indicação número 163/17. Indico ao senhor prefeito municipal providências junto ao departamento competente para que seja estudada a possibilidade de realizar o pavilhão cultural Eduardo Lousada da Rocha, tornando o local apropriado para atividades que envolvam expressões culturais. A possibilidade de revitalizar, Justificativa. A referida propositura se justifica pelo grande fluxo de turistas que buscam conhecer a história de nossa cidade e os pontos turísticos e também da possibilidade de criar alternativas de lazer para os munícipes. Sala de sessões, professor José Gonçalves, 21 de agosto de 2017, vereador presidente Lucas Comino Loureiro. Indicação 164/17. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, através do setor de obras do município, seja feito um estudo com urgência para que seja construído a canalização da galeria de águas pluviais que está parada na margem da Avenida José Ribeiro de Oliveira, causando erosões no terreno da reserva ambiental, colocando em risco o muro do condomínio da Serra. Justificativa. Considerando que no local já existem várias tubulações amontoadas estragando, com a referida obra as mesmas poderão ser utilizadas, ressaltando ainda que essa iniciativa irá resolver vários problemas do meio ambiente, bem como dos moradores do referido condomínio. Sala de sessões, professor José Gonçalves, 21 de agosto de 2017, vereador Amadeu Aparecido Lourenço. As indicações de número 157 até as de número 164 serão encaminhadas ao Poder Executivo para as providências cabíveis. Informamos o recebimento de documentação referente às licitações realizadas pela municipalidade e as mesmas se encontram à disposição dos senhores vereadores e da Secretaria desta Casa. Acusamos o recebimento do balancete de receita e despesa da Câmara Municipal de Santa Rita, referente ao mês de julho, e o balancete encontra-se à disposição dos senhores vereadores e da Secretaria desta Casa. Acusamos o recebimento de ofício do presidente do Partido Democratas. Passaremos agora à ordem do dia, ao escrito dos oradores, oferecendo a palavra ao primeiro escrito, vereador Luiz Carlos Bariotto. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores e vereadoras, aqueles que trabalham nessa Casa de Lei, os demais que nos acompanham nesta noite e os internautas. Agradecemos a Deus por mais aqui este momento, que estão fazendo uso da tribuna. Apenas um esclarecimento concernente àquela indicação que fizemos ali na rua Monsenhor Porfírio. Uma justificação, não uma justificação, mas sim um motivo. Fomos procurados por várias pessoas
para evitando assim um acidente, né? Uma complicação maior. Não sei se muitos estão cientes, ali já foi arrancado 2 retrovisores, né? Já pegou ali a perna de uma mulher. Então nós achamos por bem, né, através das pessoas que nos procuraram, né, e achamos por bem entrar com essa indicação e agradecemos, né, as repartições competentes que nos atendeu. Então o motivo é esse, não é parcialidade, nós não temos isso, né, isso não existe. Nós trabalhamos para o bem-estar do povo, da população, né, fomos eleitos para isso. Então quero dizer aos amigos que nós não temos isso, né? Não trabalhamos desta forma, com parcialidade, mas acho que é para o bem maior da vida, né? Acho que a vida é um bem maior, né? E nós temos que, com toda certeza, trabalhar com essa prioridade. Isso foi, né, através das demais pessoas, né, que nos confiaram com seu voto e tomamos de toda forma, nos 4 cantos da cidade, atendendo da melhor forma possível as indicações necessárias, né? E também, até nosso nobre colega, o Cléber Boroto, estávamos conversando, uma nossa maior preocupação hoje na área da saúde, né? A situação hoje, na verdade, é tão difícil. Nós observamos, mas está acontecendo alguns cortes que está prejudicando, né? E nós estivemos com a excelência do senhor prefeito, conversando com ele, para atendermos de uma melhor forma, né? Existem coisas que não se pode mexer, né? Na medida possível, há cortes que sim devam ser feitos, mas no lugar certo. E nós estamos preocupados por já 21 anos na saúde, e somos muito indagados, eu acredito que até alguns vereadores aqui também têm sido indagados por isso. E eu tenho sim, né, chegado às competentes pessoas ali responsáveis, mas estamos aguardando aí que melhore e retorne, né? Porque existem pessoas que estão fazendo tratamento de químio, radioterapia, pessoas de idade, pessoas que não podem hoje ocupar um ônibus, uma van, e está tendo este problema, né? Mas eu estive com o prefeito esperando que vai tomar uma atitude concernente a essas coisas, porque a saúde é uma área já carente, é uma área que, né, por esse dia uma senhora me procurou já há 9 anos, que estava esperando uma ressonância magnética. 9 anos, né? E esse dia encontrei com um colega, disse, só chegou depois de terminado o ano, para o meu pai fazer ressonância, meu pai já veio a óbito já faz mais de ano. Então nós estamos sim preocupados, né, com a área da saúde, e às vezes algumas pessoas digam, mas nos procuram, e nós estamos de toda forma, eu quero junto com os vereadores, né, os demais, que nós lutamos junto, né, para que isso se normalize, isso está se tornando difícil. Principalmente eu que trabalho nesta área, estou sendo muito indagado, muito procurado, e temos assim sofrido até um bom, até levando o nome de usando o poder de vereador. Não, nós estamos usando o poder de vereador, nós temos essa autonomia de fiscalização, assim, em cada repartição, uma justificação do que está acontecendo, e nós temos feito isso, né, diante das pessoas competentes da área, e estamos esperando que sim, né, retorne algumas coisas que foram cortadas, né. Todo dia alguém está me procurando. E a área da saúde é prioridade, é uma coisa que eu acho que é prioridade de uma prefeitura, né? E nós temos até se tornado às vezes de chato, né? Algumas partes de repartições, mas vamos lutar, estamos aí para isso. E quero dizer aos nobres colegas, vereadores que estão aqui nesta noite, não temos parcialidade. E eu agradeço a Deus porque não trabalho desta forma. Quero ser amigo, mas também eu tenho que me defender, né? E o que temos feito, porque alguém, e tenho sido elogiado para a maioria da parte, né? Muitas pessoas têm nos procurado e nos elogiado, né? Por evitar algo maior, algo perigoso, uma vida, né? Então acho que é difícil, coisa mais difícil hoje é mexer em ruas, né? Mudar a rua, mão única, é difícil, a gente sabe disso. Mas diante da situação, a gente tomou, né, essa forma de fazer essa indicação, e agradeço ao senhor prefeito, aos demais competentes que nos atendeu,
E uma boa noite a todos. Ofereço a palavra à vereadora Juliana Garcia Lorenzetti. Boa noite a todos, senhor presidente, aos colegas vereadores, a todos aqui presentes. Gostaria de ver as cadeiras, a maioria cheia, não vazia, aos internautas que nos acompanham, a todo mundo que trabalha aqui na casa. Hoje eu vim falar a respeito de uma indicação minha que foi feita em fevereiro. Isso já faz 6 meses, eu ainda não tive retorno nenhum, já que não dispensa de recurso público para ser feita. É o RGA, que a gente chama o RG Animal, o censo animal, para a partir daí a gente começar as ações efetivas e que consigamos fazer mais coisas para os nossos animais, para a saúde pública. Falando de saúde, os animais também, o vereador Bariotto, que também gosta muito de animal, e todos os colegas aqui, sabe que o animal faz parte da saúde pública, sim. Ele reflete tanto na família, quanto nas doenças transmissíveis, e a gente precisa, de fato, que isso se dê início. Nós temos hoje no município as protetoras independentes, temos a ONG, que é de grande valia, mas que não recebe ainda nenhum tipo de subvenção pública. A gente trabalha com recursos da população e nossos. A gasolina do meu Fusquinha sou eu que pago, a ração do cachorrinho, do gatinho, dos 40 animais que eu tenho na minha casa sou eu que pago. Nada vem do governo, por enquanto. Nós estamos aí no trabalho para conseguir essa subvenção. Mas esse censo animal, a gente pediu uma parceria com a vigilância, para que na hora que o pessoal da dengue visite as casas, já vai ali com um formulário para preencher quantos animais tem, machos, fêmeas, vacinados ou não, e se são castrados. Para, a partir daí, a gente vê os focos de maior incidência de animal, fêmeas, doenças, onde acontece o maior número de abandonos, porque a gente recebe vários casos todos os dias, eu, a Eva, todas as voluntárias, animais pendurados no meu portão, mal nasceram, já estão lá com o cordão umbilical na sacolinha de lixo no meu portão, para que eu não tenho nada para fazer, eu não trabalho, eu não faço nada, então eu tenho que amamentar, porque um irresponsável deixou sua cadela da cria. E a partir daí, também eu gostaria de saber se o promotor fixou uma TAC, um termo de ajuste de conduta aqui para o nosso município, para que esse centro de zoonose seja adequado, construído, porque nós temos um setor de centro de zoonoses lá na prefeitura, no 9068, que o Dr. Marcelo, que é o nosso veterinário lá da prefeitura, que fica um guardinha lá, mas que ele, 90% dos casos, quando você liga lá, ele te direciona para o bicho sem teto. Esse terceiro setor, aí o bicho sem teto, nós não temos esse recurso para atender tanta demanda. A gente faz o que pode, é por vocação, é por amor, toda a causa que a gente pega, a gente faz por amor, mas a gente não consegue fazer tudo sozinho. A gente precisa da ajuda do município, do estado, do governo federal. A gente precisa que o pessoal entenda que não somos nós voluntários, que não somos nós ONG, que não sou eu, vereadora Juliana. Ela ganhou, tá lá bonitinho porque ela gosta do cachorrinho. Eu gosto sim, mas eu quero lutar por mais. Eu quero poder fazer por mais. É fácil criticar, né, gente? É muito fácil, a gente recebe muitas críticas, mas dar a vida ali por eles e fazer o que dá e o que não dá e conviver numa casa alugada com 40 animais são poucos. Então, eu peço, sim, que o prefeito olhe com bons olhos para o censo animal, que é uma atitude bastante simples, que não requer gastos do município, né? O RH a gente tem, e eu acredito que todos lá, né, Kleber, vão concordar e vão fazer de bom grado, ninguém vai se opor a isso. Eu acredito que falta, sim, o município entender que o animal é de grande valia para a gente, não é responsabilidade nossa, Juliana, bicho sem teto, é de cada um de nós cidadão, com educação, conscientização, e sim da prefeitura, sim do município, do órgão público. Eu gostaria de ter essa parceria. A gente está precisando de mais empenho e mais boa vontade. Então, no momento, é só isso que eu queria falar hoje e agradecer pela palavra. Boa noite a todos. Ofereço a palavra ao terceiro inscrito nessa noite, vereador Kleber Boroto.
Boa noite, presidente, amigos vereadores, o pessoal da casa, tá? Alencar, Vanderlei, Nayane, Toga, o Paulinho, o Rodrigo aí, o pessoal da internet, tá? Ô Juliano, já pode considerar essa parceria quase feita, né? A gente vai conversar com o NACA, tá? A gente visita todas as casas aí. Eu tenho um Menão lá, que o Menão conhece todos os cachorros da cidade, né? O Menão, ele vai numa casa aqui, tem um amarelinho, aqui tem um branquinho, assim ele vai... Então a gente vai conversar com o NACA, assim, acho que não é uma coisa difícil, a gente se propõe a fazer assim, a gente já está fazendo o serviço da dengue, a gente roda a cidade, em um mês a gente consegue fazer isso aí com certeza. Então eu não sabia dessa informação, vamos passar para o chefe, que é o Rodrigo, né, o Rodrigo NACA, e com certeza essa parceria a gente vai conseguir fazer sim. Na verdade ficou na responsabilidade do Marcelo, veterinário. Até ele me questionou, sim, eu ajudei a ele fazer esse pré-questionário, mas sim, acho que está faltando aí uma parceria mesmo e um empenho de prefeitura, funcionário de prefeitura para vocês, da vigilância, porque eu sei que vocês vão ser parceiros. Não, sim, a gente pode fazer uma parceria, conversar com o NACA e conversar lá com o Marcelo, né? Com certeza, não tem problema nenhum, a gente pode fazer tranquilamente, tá? É que na próxima vez que a gente vier aqui, a gente vai estar essa parceria feita, com certeza. Tá? A gente ficou contente, a gente foi visitar essa semana, né, a semana que passou, veio uma verba do Paulo Teixeira de 100 mil e já chegou os materiais, Marcelo, nos postinhos de saúde, na UBS do São Luís, Caíque, Estrela, vai beneficiar muita gente aí, então eu agradeço aí o deputado Paulo Teixeira por essa emenda já, tá, nos postinhos de saúde, na UBS, né, e mais 250 mil para recapeamento que deve estar chegando, já chegou, né. Então a gente agradece aí ao deputado Paulo Teixeira, que mais uma vez aí conseguiu uma verba aí para a nossa cidade. Estivemos também com o prefeito, né, onde, não lembro o dia, mas foi o Tuca, tá, o Tuca e o TT, juntamente com 2 alunos, não, só o Tuca e 2 alunos, né, foi na Quinta Espaço Camp, em Foz do Iguaçu, né, eles foram lá fazer Olimpíadas de Astronomia e Astronáutica, foram muito bem lá, né, conseguiram, o Tuca, aliás, ganhou o prêmio lá, que pode trazer a cesta para Santa Rita do Passa Quatro, né. Lá teve até o Paraguai, por exemplo, né, que começou agora, né, a sua agência espacial. Santa Rita está na frente do Paraguai, né, a escola Nelson Fernandes, o Tuca, então a gente fica contente por ter feito essa indicação com o prefeito deu o transporte, conseguiram o patrocínio da Comasa, onde foram de avião lá fazer levar a Santa Rita aí, né, para praticamente o Brasil inteiro, né. E o legal é o cunho social que isso traz para Santa Rita também, né, que são 30 alunos, 15 do Nelson Fernandes, 15 da escola pública, 15 do Nelson Fernandes, 15 do Caíque, e uma lista de espera de mais de 20 pessoas querendo entrar aí, e estimula a criança a aprender a matemática, tá. Também fiquei contente aí, ontem, né, foi isso, a gente convidou o Luiz Nassif, tá? O Luiz Nassif trabalhou na Cultura, TV Gazeta, Bandeirantes, Folha de São Paulo, é um cara que ama Zequinha de Abreu, sempre está escrevendo sobre Zequinha de Abreu, sempre está falando aí, é um cara que a gente convive, a gente sempre está seguindo ele aí. Então, eu fui até pego de surpresa, né, quando a gente fez o convite para ele acabou escrevendo ontem aí, no GGN aí, que vai para o Brasil inteiro, né, que ele falou que recebeu um honroso convite da Câmara de Vereadores, todos nós aqui, tá? Isso até passa agora para a medalha comemorativa dos 100 anos de Tico-Tico no Fubá. Então, só falta, acho que ele vai estar presente dia 16 aqui, e já começou o Tico-Tico 100 anos aí, e para o Brasil inteiro, né? Agradecer sempre aí a lembrança do Marcelo, o empenho do Lucas e todos os vereadores aí, que vai ser um resgate aí que o Zequinha de Abreu está precisando. E nesses 100 anos aí não podia passar em branco. Então, parabéns a todos os vereadores aí, e a luta é de todos nós, né? Sozinho, ninguém faz nada não, tá? E eu quero agradecer também, por falar nisso, começou essa ideia a nascer na casa da Norma com o Alencar, né, Alencar? Que a gente começou e deu certo, viu, Alencar? O Luiz Nassif vai estar aí, então acho que pelo Alencar a gente conversou lá, ele deu essa ideia, e a gente correu atrás e conseguimos trazer, com certeza, o Luiz Nassif para Santa Rita. Tem aqui para falar agora do projeto de lei, né, que entrou aí, tá?
do Dia da Consciência Negra, né, a ser comemorado, né, sendo dia 20 de novembro, uma data útil, poderá ser comemorado no domingo posterior ou anterior à data. Tá? A gente está vendo aí hoje o que está acontecendo no mundo aí, né, a gente viu ontem uma reportagem aí da supremacia branca, a volta, a gente ia ver a foto de Hitler. O que está acontecendo com o mundo, né? Eu acho que a gente não tem que ver a cor de pele, a gente não tem que ver a conta bancária de ninguém para saber se uma pessoa é boa ou não. Então, está voltando tudo isso, o ódio, né? Então a gente pode falar hoje que o mal do século hoje é a intolerância, pelo que vem acontecendo, né? Isso vem resgatar pessoas de Santa Rita que colaboraram muito com a consciência negra. E isso foi uma ideia da Nayane, que está ali, né, o ano passado, que ela veio conversar, e esse ano deu certo, Nayane, graças a Deus. Então a gente não faz nada sozinho, né? Foi a Nayane que deu essa ideia. Parabéns, viu, Nayane? Muito obrigado. E junto com ela a gente formulou isso aí. Então a gente vê hoje que tem um espaço negro ali, no Rosário, que é o Espaço Negro José da Silva, né? Parabéns aí para quem fez ali. O seu Zé da Silva lutou muito por Santa Rita do Passa Quatro, com o Círculo, ajudou muita gente, tá? Tinha um Clube do Bambu. São pessoas que tem que resgatar. Graças a Deus teve uma verba parlamentar, que a gente conseguiu o CRAS, né? E eu consegui, através do deputado Paulo Teixeira, consegui dar o nome de José do Luiz Serafim ao CRAS, hoje que tem lá em cima, lá, que é um cara que a gente gosta demais, trabalhou junto, servidor público, que trabalhou aí, braçal. Fico muito contente, porque eu acho que esse é o caminho de não ter intolerância, porque a gente vê hoje o mundo aí, de todos os lados, aí a gente vê a intolerância com judeu, com negros, com branco, então a gente tem que dar uma resposta a isso, tá? E nessa data comemorativa aí, pode ter certeza aí que a gente vai ter muitas coisas boas aí, relembrando de pessoas que realmente ajudaram a nossa cidade, negros, brancos, pardos, indígenas, e continuam ajudando. Então a gente não tem que ver, volto a falar, o grande mal do século hoje, a gente está vendo aí matando muita gente aí, a gente vê por intolerância. Para quê? Por quê? Né? Não tem. Então a gente vê umas reportagens que passa aí, e até de um presidente norte-americano instigando a violência, né? O senhor permite uma parte, vereador? Sim, pois não. Eu acho que a colocação é muito prudente e a gente tem que fazer uma reflexão nela e de uma maneira nacional, né? Não está tão longe do Brasil o que aconteceu nos Estados Unidos nessa semana que passou. Esse discurso do ódio, esse discurso do direita e esquerda, do azul e do vermelho, do rico e do pobre, esse discurso que está dividindo o país, corre o risco de levar o país, levar o Brasil ao que virou os Estados Unidos, com a eleição do presidente norte-americano. Isso sem entrar em questionamento se está certo a direita ou se está certo a esquerda, se está certo o azul, se está certo o vermelho. Não estamos entrando na questão do mérito da ideologia, cada um tem o seu direito de ter a sua vertente política, de ter a sua vertente ideológica, a sua vertente do meio de produção, enfim. Mas é muito perigoso. A quem interessa essa divisão? É aí que está a pergunta. A quem interessa essa divisão? Somente para os líderes das divisões. Sim. Mais a ninguém. Porque quando você divide... Porque quando você divide, você tem torcida. Time que não joga não tem torcida, já diria. Né? Então, quando você divide, o único que é favorecido são os líderes da divisão. Mais ninguém. O povo é o grande prejudicado. O povo morre, o povo apanha, leva borrachada, leva não sei o quê, é assassinado, é atropelado, enfim, tantas e tantas e tantas mazelas que a população sofre por defender quem? O militar? O sindicalista? Enfim, e eles vão estar no poder. Com certeza. Seja eles quem for. E eles vão estar usando das benesses do poder, seja eles quem for. E a população? E o povo? Então, o país precisa fazer uma análise muito crítica dessa situação que vive hoje o nosso país, dessa intolerância. Eu acho que a plenária do Senado mais parece um ringue. Senador falando em cima de senador, você não entende nada. Não é? A senadora
falando em cima do senador, que ataca a senadora se vitimiza e o senador vai para cima. Enfim, o que é isso? Aí a gente começa a questionar, né? Está errado a direita, a esquerda, está errado o modo, está errado o sistema de governo. Não existe mágico que vai sentar lá e vai dar conta dessa situação, se não tiver uma profunda reforma estrutural dentro da República. Mágica ninguém vai fazer, seja ele o que veste vermelho ou o que veste azul. Com certeza. Não é? Então a gente precisa, isso... Quem somos nós em Santa Rita do Passa Quatro, né? Para falar do Congresso Nacional e isso repercutir. Mas nós temos que ter que parta da gente e dentro do nosso pequeno campo de militância, aqui na nossa pequena terra do Passa Quatro, mas nós temos que fazer essa análise também. Não é? E essa colocação do vereador sobre a intolerância, isso é fundamental. Nós não fazemos política em 2017, né, e não se deve fazer com apologia ao ódio, à perseguição, à violência. As eleições acabam no domingo às 5 horas da tarde. Na segunda-feira tem um país, tem um estado, tem uma cidade. Não é? Então que a gente aqui pense e alerte, né, que sejamos nós aqui uma pequena voz aí diante desse caos que se instalou no país e que nós temos uma próxima eleição direta, popular no próximo ano, mas que seja iluminada pela luz divina do Espírito Santo para que a nossa população não embarque nessa polarização, não embarque nesse discurso do ódio, repito, sem dizer quem é certo. Seja um lado, seja outro lado. Mas aqui não pode, seja ele qual parlamentar for, de um partido do outro, se tratar daquela maneira, líderes partidários sendo... Isso é muito triste para o país e perigoso, porque se esse discurso continua, nós corremos o risco daquilo que aconteceu nos Estados Unidos acontecer nas ruas do Brasil. Já está acontecendo no Nordeste, acontecer na Avenida Paulista, acontecer em qualquer cidade. Já está acontecendo. Não é? E eu pergunto para você, quem apanha? O povo. Você acha que algum senador, algum governador, algum deputado, algum senador, seja ele do PT, do PSDB, do DEM, do partido do Bolsonaro, sei lá quem que seja, leva alguma borrachada, leva alguma bomba, é atropelado? Usa uma massa popular, não é? O povo, não é? E nós temos uma eleição aí que o país seja iluminado e que encontre um caminho consensual, um caminho que consiga fazer essa transição para dias mais calmos, mais serenos, porque senão, repito, corremos o risco da nossa população ser dizimada em nome de algo que nós certamente temos a certeza de que não compensa. Só isso. Muito obrigado pela parte. Não, agradeço. E o presidente falou muito bem de divisão, né? Quando a gente divide o Brasil, a gente fica mais fraco. Quando a gente divide a cidade nossa, ficamos mais fracos. Quando a gente divide uma Câmara, a gente fica mais fraco, né? Quando a gente fortalece o lugar onde a gente trabalha, a gente fica mais forte. A gente fica mais forte. O que acontece hoje em dia, a gente vê aí, cada um por si. A gente vê por aí, vou lutar da causa branca. Eu vou lutar porque Hitler deixou. Estão votando em Hitler. O mundo não aprendeu o que aconteceu. Quantos milhares de pessoas morreram, né? Então estão voltando a 400 anos atrás, a 500, a 600 anos atrás. Estamos invocando o ódio. Então isso que falou, a gente tem que invocar o amor, né? As pessoas são todas iguais, né? Eu volto a falar, a gente não vê a pessoa pela cor da pele, nem a pessoa pela sua conta bancária. Vê pela pessoa, o que a pessoa é, tá? E aconteceu recentemente aí, numa eleição que teve aí, que era o Nordeste contra São Paulo, pessoas começaram a falar mal do nordestino. O nordestino começou a falar mal do paulista. Isso é ódio. Para que instigar isso, né? Eu acho que nem o Lucas falou bem, acabou a eleição, todo mundo aí em prol do país, tá?
Eu acho que eu falei muito aí, mas muito obrigado a todos aí e que possa estar passando aí o Dia da Consciência Negra. Obrigado a todos os vereadores mesmo de coração. Ofereço a palavra ao próximo inscrito, vereador Amadeu Lourenço. Senhor presidente, senhores secretários, nobres vereadores, funcionários desta casa, todos aqui presentes, meu amigo, os dois lá bem pertinho um do outro, tira uma foto depois do presidente. Um abraço, Vanderlei, um abraço, Alencar, vocês que são acompanhantes da política em Santa Rita, é um prazer recebê-los aqui e as demais pessoas aqui presentes. Também aos nossos internautas que nos acompanham, que nos cobra após a sessão, amanhã, que deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, só que a posição nossa aqui é árdua, que o nosso amigo Kleber, vereador Kleber, diz aqui na tribuna, que nós trabalhamos em torno de nosso município, que é a intenção de todos os nossos vereadores. Há sim dificuldade por, às vezes, a gente não agradar a todos, mas a gente faz o que a gente pode. Senhor presidente, eu queria passar informação a Vossa Excelência e aos demais vereadores também e à população a respeito daquele ofício onde eu ia fazer, pedindo a sua ajuda para ver se conseguia uma resposta do senhor prefeito. Eu tive uma reunião com o prefeito na quinta-feira, onde eu levei a documentação que foi apresentada nesta casa e nós tivemos uma conversa sadia a respeito do atendimento. E a gente sabe da dificuldade que está o município, não só eu, como os demais vereadores. Então, dentro do possível, ele vai atender as indicações de mais urgência. Agora é só aguardar, então, né? E também estive conversando com ele a respeito da situação da saúde do município. Foi que o nosso amigo Barioto, vereador Barioto, comentou aqui. Saúde nossa está passando por uma dificuldade financeira, na verdade, porque todos os vereadores sabem que o prefeito precisa, de uma forma ou de outra, diminuir um gasto dentro do orçamento até o final deste ano. E está havendo alguns cortes. E eu pedi para ele, encarecidamente, para que não mexam na área da saúde. Porque a área da saúde e os funcionários municipais é prioridade dentro da administração. Porque hoje a saúde, não só em Santa Rita, como no Brasil inteiro, está precária. Está precária. Mas ele disse que vai fazer o máximo para poder atender a nossa solicitação aqui desta casa. E também mostrei para ele que aqui os vereadores, a intenção dos vereadores é defender a população e ajudá-lo dentro do que é possível. Porque também diz que eu sou o vereador eu penso da seguinte forma: se for bem para o município, aplaudo, apoio, ajudo, tanto a administração como os novos vereadores. Mas se porventura eu achar que não que venha de encontro com o favorecimento da nossa população, eu sou o contrário, certo? Que também eu acho que acredito que a maioria aqui seria. Mas diante disso eu fiquei até satisfeito com a reunião que tive com ele. Agora, senhor presidente, eu gostaria aqui de fazer uma pergunta aos nobres vereadores, porque na oportunidade eu não tive presente. Quando houve aquele problema do corte do circular, depois que houve aquele problema da reportagem, inclusive eu me alterei um pouco, falei também através do Face, e o prefeito convocou os vereadores para uma reunião para resolver a situação. E eu, infelizmente, não pude participar, porque eu não estava presente dentro do município. Então eu gostaria de voltar a pedir, porque acontece o quê? Já está prolongando para vários meses, e
continua numa situação que foi tirado um horário durante o dia. E esse horário durante o dia, que seria a hora do almoço, é onde as pessoas mais de idade vêm para banco, vêm para a cidade acertar alguma coisa e necessita do transporte. Então eu gostaria de fazer uma pergunta aqui ao nobre presidente e ao nobres vereadores, como ficou a situação, de fato? Se ia ser imediato uma contratação de uma empresa ou se ia ser prolongado, o que na verdade o prefeito decidiu, que eu não tive oportunidade de saber. Então, não precisa ser na sessão, mas ao término da sessão, se o presidente, o nobre vereador Paulo Miciato, o Barioto, Marcelo, Kleber, todos vocês aí, eu gostaria que vocês pudessem dar Me permite uma parte, a fim de esclarecer sua indagação. Eu estava nessa reunião, o prefeito alugou por um mês um ônibus da Realidade e depois colocou o ônibus do município aqui da Saúde para fazer esse transporte. Às 7 da manhã saindo da Estrela, né, os horários 10 para 7, às 8, 7h30 da manhã o ônibus vindo aqui do São Luís, no horário do almoço e na parte da tarde também, 3 horários no município. Mas ele tá funcionando durante o dia? Durante o horário do almoço? Não, esse foi o combinado na reunião. Mas esse ônibus do horário durante o dia não está correndo. Mas tudo bem. Bom, outro problema que é o seguinte, olha, eu apresentei nesta casa hoje uma indicação baseado naquela situação ali do terreno onde foi jogado entulho, que é uma reserva florestal dentro da cidade, que não poderia ter sido feito, tomada aquela atitude. E ali tem uns tubos que já está praticamente se apodrecendo lá. Marcelo, que é o novo vereador, que é engenheiro, na hora, se você puder, Marcelo, dá uma passadinha lá. Então eu estou solicitando do senhor prefeito para que dê continuidade, na verdade que faça a tubulação lá, e que utilize aqueles tubos. Porque se deixar demorar muito, vai estragar os tubos e vai voltar a erosão, causando talvez o estrago no muro, que é onde eles jogaram o entulho, que protegeu de imediato. Mas como a Polícia Ambiental embargou, não pode invadir lá. Lá não é para entrar. Lá, a não ser se for para fazer a tubulação. Entendeu? Então eu também estou entrando com essa indicação aqui, se os demais vereadores puderem dar um apoio nesse sentido. E lá também se encontra, que o nobre vereador Clério teve lá, se encontra uma água empoçada lá. Empoçada, e quando a gente fala água empoçada, a pessoa pensa que é um pouquinho água. É bastante água. É bastante água. É praticamente 1,5 metro mais ou menos de fundura, com uns 4 metros de comprimento, aonde ocasiona um mau cheiro e também larvas. O pessoal da Sucem aí teve lá, o NACA, o Kleber teve lá, jogaram um veneno lá. Foi constatado que não é larvas de dengue, mas acontece o seguinte, tem criação, tem cachorro que vão tomar água lá. O que acontece? O cachorro pode beber uma água lá e morrer, porque tem lá veneno. Então, antes que aconteça as coisas pior, vamos agilizar para ver que a gente consegue fazer a tubulação lá. Certo? Tem que agora aproveitar, porque vai vir verba para o município, inclusive o prefeito me citou várias verbas que está para chegar, me citou várias benfeitorias que vai fazer no município, vai ser recapeada, uma média de uns 60% das ruas da cidade. Vai ser muito bom, você entendeu? Me mostrou direitinho para mim, eu fiquei muito satisfeito com a reunião que eu tive com o filho. E, então, poderia até os nobres vereadores dar uma mão nesse sentido de fazer essa necessidade lá. Outro caso, eu pedi para que isso tem que ser através de um decreto do prefeito. Eu pedi para que estou pedindo aqui, para que ele decreta um ponto próximo do hospital psiquiátrico até a segunda lombada, que é onde tem aquelas árvores do sanatório ali, é largo, tem espaço para que uma pessoa coloque um carrinho de lanche lá, ou um trailer, onde vai vender garapa e salgado. Entendeu? É uma pessoa aí que me pediu
vocês conhecem, uma pessoa idônea do município, que por uma infelicidade está afastado por um acidente que teve, não pode mais trabalhar, um puta de um cara trabalhador. Aí ele me procurou, até inclusive Marcelo, ele citou seu nome, é seu amigo também, acho que é amigo de todos. Ele falou, mas se precisar de uma ajuda, eu peço para o Marcelo também. Eu falei, olha, eu vou pedir na tribuna, vou apresentar a indicação, vou pedir na tribuna. Então, não só eu, como os demais vereadores. Se o senhor permite uma parte, vereador, é muito importante essa indicação do senhor, inclusive até estava falando com o Leandro, com o Du e com o Ricardo Leal lá da tributação, que cuida dessa parte das taxas, enfim. Não só nesse ponto, mas precisa ser revisto todos os pontos esse decreto dos pontos, é um decreto antigo lá do Nelson ainda, que foi alterado algumas vezes, mas a cidade como um todo, ela já mudou a dinâmica dela. Houve uma alteração de fluxo, tanto de população, uma alteração de fluxo de trânsito, novos pontos se tornaram viáveis, outros pontos deixaram de ser viáveis, outros pontos podem ser acrescentados e praças que já estão saturadas, que pode até ser diminuído, reduzido o número de pontos para não atrapalhar a questão de tráfego e trânsito, né? Então, eu pediria que a gente fizesse um trabalho, não só pensando nesse ponto que o senhor cita, mas que a gente pediria que o prefeito revesse esse decreto de uma maneira geral. Existem praças hoje, né, por exemplo, a praça do hotel aqui, não tem nenhum ponto, é uma praça que está bem iluminada, pessoal, principalmente agora no horário de verão, faz a sua caminhada, é uma praça que pode ter alguns... Tem? Do Hotel São Paulo? Subindo? Bom, tá. Então, mas enfim, outras e outras praças e pontos e novos trevos que foram construídos, né, que precisam ser legalizados e outros incluídos. Então, acho que a gente poderia sugerir ao Executivo um debate grande, incluindo essa indicação sua. Porque é o seguinte, pela situação, não é que nem só em Santa Rita, porque a gente sabe... O momento da informalidade, é difícil, gera informalidade. A pessoa não tem seu serviço, precisa ter o seu ganho, né? A situação está complicada no geral. Mas uma pessoa, quando se vê inútil, porque não pode mais trabalhar. Tem pessoas que aposentam e quer continuar trabalhando, entendeu? Mas no caso dele, ele não pode. Não pode porque perdeu 70% da vista. E o serviço que ele faz utiliza a visão. Uma visão, inclusive, com muita habilidade. Então, poderia ser uma ajuda na família isso. Tem família. Então, esse tipo de pontos, esses pontos, seria o certo, o correto para esse tipo de pessoas que não têm onde pegar. Não é verdade? E eu gostaria, inclusive, de todos os vereadores, tudo que eu apresento aqui, nós, junto, vamos tentar resolver. Certo? Eu sei que eu não estou aqui para criar dificuldade para ninguém. Eu estou aqui para fazer com que as coisas caminhem decentemente. Porque se a Câmara for mal falada aí fora, eu pertenço à Câmara. Faço parte. Certo? Então nós temos que defender a nossa idoneidade, defender nossa população, os votos que a gente teve, e de uma forma ou de outra ajudar a administração no que é correto. Certo? Senhor presidente, muito obrigado. Senhores vereadores. Ofereço a palavra ao próximo inscrito, o vereador Marcelo Simão. Boa noite, senhor presidente, colegas, vereadores, plateia presente, que muito nos honra com a presença, funcionários, dedicados funcionários desta casa, aos internautas que nos assistem, especialmente Vanderlei, ex-vereador, Alencar, uma das pessoas mais atuantes aí na política de Santa Rita do Passa Quatro, esposo da Norma, ex-vereadora, a quem eu sou fã número 1. Boa noite. Só pegando o gancho do vereador Amadeu, como o senhor falou, precisa ser revisto esses pontos, precisam, porque hoje a crise é tamanha, o desemprego aumenta consideravelmente e a falta de opções. Então a pessoa perde o emprego, ela tem a opção
de montar um trailer, se reinventar, né? Faz uma pizza, faz um lanche, faz uma porção, e ela vai defender o sustento da família, ou pela falta de emprego, ou pela doença, né? E isso dá dignidade às pessoas, e nós precisamos muito rever isso. Ótima ideia. O gancho do Kleber também, não quis interromper a fala do presidente, falou muito bem. Só esse mês, 11 mil pessoas se inscreveram na Ku Klux Klan dos Estados Unidos para combater os negros, os judeus, os homossexuais, as minorias. Então, 11 mil, né, com o apoio do presidente norte-americano, cujo pai era da Ku Klux Klan. Então, não precisamos falar mais nada, né? A que ponto chegou os Estados Unidos? É um retrocesso social fantástico, né, imenso, de um louco que quer dividir o mundo entre as pessoas. Senhor presidente, há uns 2 meses atrás, mais ou menos, eu estava na Estrela, na casa do Zito, e recebemos uma denúncia de uma moradora de lá que havia um vazamento de gás na tubulação que passa pela Estrela. Aí, preocupados no vazamento de gás, a gente não sabia a dimensão disso, o risco, e você imagina ali um mundo de gás passando e isso pode haver uma explosão muito grande. Aí entrei em contato com a Brasiliano, que é a empresa que fazia o serviço, a Brasiliano, naquela noite. O Brasiliano disse que não eram com eles, ali era uma rede da Comgás. Liguei para a Comgás disse que era da Brasiliano, e assim foi. 4 ou 5 telefonemas depois, não conseguimos resolver. No dia seguinte, mandei um e-mail para a Arcesp, agência reguladora da concessão de gás, expondo a situação e o risco a que a gente estava presente no local, né, próximo à Estrela. A Arcesp me pediu mais informações, e aí eu comecei a imaginar que seria um longo e tenebroso debate, espera e nenhuma solução. Mas, para minha surpresa fantástica, passado 3, 4 dias, eu recebi a resposta da Comgás, através da diretora de Relações Institucionais, Flávia Domingos Gonçalves, que até fez questão de vir a Santa Rita. Recebemos aqui na Câmara Municipal, ela e o engenheiro Fernando, e fez um relato de tudo o que aconteceu, do erro. Ali a tubulação é da Comgás, mas o gás é da Brasiliano. Foi feito um acordo para que Tambaú recebesse o gás, a indústria Atlas e a Lepre ficariam sem conseguir competir com outras indústrias da região de Cosmópolis. Então fizeram um acordo para que pudesse levar o gás a Tambaú, para que essas empresas não fechassem e não tivesse alto custo de produção. Então houve esse impasse naquela noite. A Comgás, vendo esse problema, sabendo desse problema, mandou sua diretora aqui, nos deu uma orientação, uma aula de como funciona a tubulação de gás, o seu gás, nos deixou extremamente tranquilos. Eu sou engenheiro civil, eu não tenho especialização nessa área, mas o risco de uma explosão, a gente sente aquele cheiro, o risco é mínimo, o risco inexiste. Diferente lá de outros lugares perto de Santos, quando houve aquelas explosões, ali havia uma imprudência. O risco inexiste. O gás é muito volátil, ele se evapora de uma forma muito rápida, não há risco. E o cheiro de gás, né, para minha surpresa, ele vem do produto mercaptano, porque o gás é inodoro, o propano ou o butano, a gente não sente o cheiro. E eles colocam o mercaptano, que é como se fosse um perfume, inclusive comprado na França. Então o gás, ele recebe um perfume francês para a gente perceber quando ele vaza, né? Então foi muito interessante a aula que ela nos deu. Eles fizeram um trabalho de 2 semanas aqui em Santa Rita, ali onde houve o vazamento. Essa tubulação teve um furo, vamos dizer, de 1 milímetro. 1 milímetro. Uma coisa que nunca havia acontecido em toda a rede deles no estado de São Paulo. Foi uma raridade. Eles passaram 2 semanas cortando essa tubulação, fazendo uma derivação para não interromper o gás.
eu tenho fotos disso, fui visitar junto com o Zito, e levaram para estudar o porquê desse 1 milímetro de vazamento numa tubulação que é testada até a exaustão. Então, o trabalho da Congás, através da sua diretora Flávia, foi fantástico, de retorno, de orientação, de capacitação, de conhecimento para a gente. Foi uma aula. Vieram aqui, gastaram uma fortuna para tirar essa tubulação e levar para São Paulo, ou para Petrobras, para Paulínia, para ser testada essa tubulação. Eu vou, na próxima sessão, fazer uma moção de aplauso, gostaria que todos assinassem conosco, parabenizando a Congás pela atenção que nos deu, e a Congás ainda foi mais longe. Ela criou um procedimento, com base nessa divergência que houve, né? Ela criou um procedimento para futuros casos, de denúncia, ela já está preparada para apurar, para ir a fundo de cidades que não estão, porque Santa Rita não está no mapa da Congás. Está Tambaú, está Porto Ferreira, estão outras cidades. Então eles falam, Santa Rita não é nosso, a Brasiliano não é nosso. Então eles já criaram um procedimento com base nesse erro deles, que eles reconheceram, para aprofundar o conhecimento aí dos problemas. Então, parabéns à Congás pela excelente solução que nos proporcionou. Eu estive hoje na comissão permanente da região metropolitana de Ribeirão Preto, junto com o atual presidente da comissão, vereador Maurício Gasparini, onde fazemos parte com mais 33 cidades desta região metropolitana, que está sendo fundada. Aprovamos aqui no começo do ano um requerimento, onde eu faço parte dessa comissão como representante da Câmara de Santa Rita. Presidente, fiquei empolgado com as possibilidades que nós podemos obter dessa união de cidades, onde tinham hoje lá mais de 100 vereadores e prefeitos participando dessa comissão permanente. Coisas como o Paulo, anos atrás, pediu alimentação para as pessoas que vão para Ribeirão viajar, o HC, pedi recentemente. Hoje o vereador Igor Oliveira estava falando nessa reunião da gente conseguir com o governo do estado, para os pacientes do HC, o Bom Prato, ao preço de R$1, uma comida fantástica, onde a gente sabe da dificuldade das pessoas que saem daqui de madrugada, vão para um tratamento, adoentados, fracos, né, com extrema dificuldade. Tantas vezes a gente já assiste isso, né, vereador? E então é um trabalho que está sendo feito, participaremos. A liberação de verbas do sistema de saúde com a região metropolitana será agilizada. As habitações de interesse social serão facilitadas para os membros dessa comissão da região metropolitana. O transporte, nós estamos fazendo uma agenda, vendo as necessidades de cada cidade, para ir a Ribeirão Preto, os horários. Então, tudo vai ser discutido com a Artesp, com as empresas, para que a gente possa ter melhores meios, né, de locomoção, de transporte para Ribeirão Preto e volta. As ligações para Ribeirão serão locais, vai haver o fim do DDD pela região metropolitana. Então serão uma série de ganhos que Santa Rita do Passa Quatro vai receber para participando dessa região, desse conselho da região metropolitana. E saí muito satisfeito dessa reunião, pessoal empenhado, e está no início ainda, né, o começo do trabalho, mas agora em setembro teremos mais reuniões, e à medida que isso for andando, gostaria da participação de todos os vereadores, né, no apoio e nas sugestões, para que a gente possa levar mais os nossos pedidos, né, a Ribeirão Preto, as nossas necessidades por essa região. Está acabando o meu tempo. Não, vereador, só uma parte. Eu cheguei de viagem no sábado de madrugada na cidade de Ribeirão Preto, e a revista Revide estava entregando um exemplar no aeroporto. Eu vou passar para suas mãos, que fala aí em torno de 60 páginas só sobre o Conselho, né, região metropolitano, cidades que fazem parte desse Conselho, população, a receita do município, qual é o comércio dentro dessas cidades. Então ali tem uma página realmente do presidente da comissão,
Tem 3 páginas explanando muito bem como é que vai trabalhar o Conselho, então vou passar suas mãos para que o desempenho cada vez mais melhor dentro desse Conselho. Obrigado, vereador. Esse Conselho abrange 34 cidades e mais de 1.600.000 habitantes. E outras, além das facilidades para a região de Ribeirão, existem as relações entre as cidades. Por exemplo, nós podemos fazer turismo com cidades da região e vice-versa, e comprar. Então, haverá um intercâmbio muito grande entre os municípios. Saí realmente muito satisfeito dessa reunião. E para encerrar, senhor presidente, eu gostaria, até o Amadeu falou do entulho que foi jogado lá na reserva. Aquela reserva, ela teve um projeto anos atrás da escola Nelson Fernandes, conseguiram ganhar um prêmio estadual quando eles estavam preservando aquela reserva, que depois foi deteriorada, pegou fogo, teve uma série de problemas. Nelson Fernandes foi premiado num trabalho feito ali. Eu queria pedir ao prefeito, obrigado, queria pedir ao prefeito que agisse com mais rigor, com muito mais rigor, que parasse de ser bonzinho, né, e tomasse alguma providência bem firme, senhor prefeito, nobres colegas aqui vão estar com ele amanhã, ele vai estar sabendo disso, com as pessoas que jogam entulho, lixo, nas vias públicas, nos terrenos públicos. É o fim. Nós estamos assistindo meia dúzia de pessoas, que lembra da propaganda do Sugismundo, né? Quem tem mais idade aí vai lembrar. Nós assistimos meia dúzia de pessoas jogando entulho, lixo, pela cidade totalmente à vontade, né? Ninguém pune, ninguém age, todo mundo assiste isso de uma forma... Só um minutinho, eu já termino. De uma forma impassível, né? Então, você vai lá no fim do Planalto, é um horror, né? Entulho, lixo, na Alvorada, Jardim Alvorada, ali no fim da Rua Guerino Mardegan, né? Gente, onde nós estamos, né? Entulho e lixo espalhado pelas vias públicas aos montes, dezenas de toneladas. Então eu peço encarecidamente ao senhor prefeito que puna essa meia dúzia de pessoas que fazem isso. Nós precisamos agir com seriedade. O município é uma instância turística. Acabou, nós estamos em 2017, nós não podemos mais assistir pessoas sem o mínimo de noção de higiene, de respeito ao meio ambiente, de cuidado com a cidade, fazer isso sem ser punidas, né? Senhor Leandro, meu amigo, prefeito, eu peço que o senhor haja, se precisar citar alguém, cite o meu nome, né? Põe uma câmera na casa ali da Rua Guerino Mardegan, põe uma câmera ali no Planalto, põe uma câmera ali no Jardim Alvorada, o senhor vai pegar lá 3, 4 pessoas que vão lá jogar entulho. Tem o Ecoponto, uma iniciativa que até me preocupava no início, pela posição, pela localização, e está indo muito bem, né? Foi um sucesso. E por que não levar o Ecoponto? Por que jogar na via pública, no terreno, na reserva ambiental, né? Então, é um pedido que eu faço encarecidamente ao prefeito Leandro, para que a gente acabe definitivamente com isso. Vamos ser exemplo, dar exemplo, que ele avise a esses sugismundos aí que fazem isso, que serão punidos, e que depois puna. Chega, não podemos mais conviver com tamanha falta de respeito com as pessoas, com a cidade e com o meio ambiente. Muito obrigado. Marcelo, só uma parte, hoje veio bem a calhar que você falou, a hora que você sai da creche ali, do São Luís, aquela rua que vai até o final do São Luís ali, a rua de pedra ali, a gente estava hoje lá, recolhemos ali, acho que 8 pneus jogados ali, né? Achamos ali a larva da dengue. Aliás, até teve um amigo nosso que caiu lá embaixo, quase machucou para tentar achar a larva. Então realmente ali é um lugar, pode passar hoje lá, um lugar muito sujo, né? Então é o que a gente fala, a gente, sei lá, tem que chegar a conversar para ver o que a gente dá para fazer, porque estão falando de saúde pública também.
que aquele lugar ali, você pode passar qualquer hora ali, tá? O Braz limpa, fazer um agradecimento ao Braz, e realmente ele limpa uma semana bonita, deu uma semana depois, tá a mesma coisa, né? Então, agradecer o Braz, que está sempre limpando ali, sempre fazendo, mas tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa sim, porque também é saúde pública. Ali perto do sítio da Beth, né, do Alemão também, não dá mais para ficar limpando isso. Se não tivéssemos pontos para descarte, né? Hoje temos o ecoponto, qualquer material pode ser levado lá, pode ser colocado em caçambas, né, ao longo das vias, pontos estratégicos, né? Vamos parar com isso, né? Senhor prefeito, por favor, haja em nome da sociedade, puna essas pessoas, o senhor será extremamente bem avaliado pela população. Chega desse desrespeito gigantesco que meia dúzia fazem com a nossa cidade. Obrigado. Infelizmente, é uma minoria que acaba estragando aí a nossa cidade, que tem um título e é conhecida regionalmente pela sua beleza, pela sua limpeza, enfim. Não havendo mais escrito no livro de oradores, eu gostaria só de reforçar aos senhores vereadores e a população que nos acompanha, que recebemos aqui da APAI de Santa Rita a programação em comemoração ao Setembro Verde, que o vereador Paulo Miciato propõe como um mês a ser comemorado também pelo município, em que destaca visitas a várias empresas da nossa cidade, como a Miciato, a Mapan. Também destaca a Festa do Bem, que ocorrerá no dia 16 de setembro, a visita à empresa de Goiás, a exposição dos trabalhos manuais dos usuários da APAI, no mês de setembro, do dia 4 ao dia 18, e também a palestra sobre autismo, que será realizada no dia 26 de setembro, às 19h30, na APAI de Santa Rita do Passa Quatro. Estão todos convidados. Reforço, com muita alegria, que no próxima sexta-feira sediaremos aqui na nossa Câmara Municipal, em parceria com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o primeiro seminário sobre transparência e informação na administração pública, com início às 9 horas da manhã, e se estenderá pelo dia todo, com a presença do Dr. Dimas Ramalho, conselheiro do Tribunal de Contas, do Dr. Celso Matucci, procurador do MP de Contas do Estado de São Paulo, e também do professor Antônio Vicente Golfeta. Com alegria que nós informamos aos senhores vereadores que já contamos com mais de 60 vereadores da região confirmados, prefeitos, secretários municipais, enfim, funcionários de Câmara, que estarão conosco aqui para estar debatendo esse assunto na próxima sexta-feira. Então, a gente conta com a participação, claro, de todos, e também dizer da mostra, né, de Santa Rita para o Mundo, os 100 anos do Tico-Tico no Fubá. Agradeço a todos os colegas vereadores, os funcionários da casa, mas de maneira especial ao Kleber Boroto, que está se empenhando bastante para que juntas, né, a gente possa aí realizar uma mostra muito bonita, muito bem feita, que a nossa Câmara vai sediar essa exposição, né, que terá duração aí de 16 dias, de uma maneira moderna. Vamos tentar aí fazer o melhor possível, então, no dia 1º, com a sessão solene de abertura da mostra às 19h30, com a presença de todos os vereadores, autoridades. Teremos a presença da banda, do coral, de grupos de música, enfim. Será uma festa muito bonita. E no sábado, dia 2, e no domingo, dia 3, a exposição vai ficar aberta no período da manhã, das 8 ao meio-dia, para aqueles que durante a semana não possam estar visitando, mas no final de semana têm interesse de estar acompanhando. Tá ok? Não havendo mais material no expediente, solicito e consulto aos senhores vereadores sobre a necessidade de prorrogação. Então passaremos à ordem do dia para a segunda discussão e votação. Projeto de Lei Complementar número 01717, que inclui o inciso 5º do parágrafo único do artigo 34 da Lei Complementar número 002, 18 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o zoneamento, o uso de solo e a ocupação do solo do município de Santa Rita do Passa Quatro e outras providências. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei Complementar número 17/17. O presente projeto de lei complementar visa a criação de zonas de ocupação específica
em áreas situadas fora do perímetro urbano do município. E assim sendo, atende ao disposto no artigo 3º, inciso 10º, artigo 39, parágrafo único, inciso 8º, artigo 41, inciso 3º e artigo 131, todos da Lei Orgânica Municipal. Pelo exposto, observadas as normas assim mencionadas, essa comissão dá parecer favorável ao presente projeto de lei complementar. Sala de sessões, 7 de agosto de 2017, vereador Paulo César Miciato, relator, vereador Luiz Carlos Barioto, presidente, vereador Paulo Linares, membro. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia e Administração Pública, ao projeto complementar número 17/17. O presente projeto de lei complementar relata que as despesas de execução correrão por conta de dotações próprias, suplementadas se necessário, e, portanto, constata-se que atende à Lei Orgânica Municipal, à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Constituição Federal, recebendo parecer favorável dessa comissão. Sala de sessões, 7 de agosto de 2017, vereador Marcelo Simão, relator, vereador Kleber Alessandro Boroto, presidente, vereadora Juliana Garcia Lorencete, membro. Parecer da Comissão de Política Urbana, Rural e Meio Ambiente, ao projeto de lei complementar número 17/17. O presente projeto de lei complementar atende ao disposto na Lei Orgânica Municipal e à Política de Desenvolvimento Urbano, recebendo parecer favorável dessa comissão. Sala de sessões, 17 de agosto de 2017, vereador Marcelo Simão, relator, vereador Amadeu Aparecido Lourenço, presidente, vereador Luiz Carlos Barioto, membro. Projeto de lei complementar 17 e 17 entra em segunda discussão. Projeto de lei complementar 17 e 17 entra em segunda votação. Os que tiverem de acordo, permaneçam como estão. Projeto de lei complementar 17 e 17 aprovado por unanimidade em segunda votação. Não havendo mais material, declaro encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a 16ª sessão extraordinária a ser realizada a seguir para discussão e votação única do projeto de lei número 28 e 29 de 2017. Obrigado a todos. Essa presidência declara abertos os trabalhos da 16ª sessão extraordinária da Casa de Leis, cumprimentando os presentes, os internautas que nos acompanham ao vivo na transmissão do site da Câmara Municipal. Neste momento, sob a proteção de Deus e de nossa padroeira, iniciamos os nossos trabalhos para que com sabedoria e justiça possamos realizar a nossa missão em prol da população e de nossa comunidade. Solicito ao segundo secretário, vereador Luiz Carlos Barioto, que proceda a chamada dos senhores vereadores. Amadeu Aparecido Lourenço. Presente. Emelinda Sebastiana dos Santos Rani. Presente. Juliana Garcia Lorencete. Presente. Kleber Alessandro Boroto. Presente. Lucas Cumim Loureiro. Presente. Luiz Carlos Barioto. Presente. Marcelo Simão. Presente. Paulo César Miciato. Presente. E Paulo Linares. Presente. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura da ordem do dia da presente sessão. Projeto de lei número 28/17, que dispõe sobre a criação do Dia da Consciência Negra no município e das outras providências. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei número 28/17. A presente comissão, nessa data, com a finalidade de apreciar e lançar parecer ao projeto assim mencionado, de autoria do vereador Kleber Alessandro Boroto, que dispõe sobre a criação do Dia da Consciência Negra no município e das outras providências. O presente projeto de lei está amparado na Constituição Federal, bem como atende ao disposto no artigo 41, inciso 1º, e artigo 193, inciso 7º, todos da Lei Orgânica Municipal, pois incentiva a promoção e divulgação da história e dos valores humanos. Diante do exposto, observadas as normas assim mencionadas, a comissão vai parecer favorável ao presente projeto de lei. Sala de sessões, 21 de agosto de 2017, vereador Paulo César Miciato, relator, vereador Luiz Carlos Barioto, presidente, vereador Paulo Linares, membro. Comissão de Política Social, Educação, Cultura, Esporte e Turismo. O presente projeto está amparado pela Constituição Federal e pelos dispostos que regem a Lei Orgânica Municipal, sendo que a comemoração em questão visa resgatar a importância social, histórica e cultural do negro na formação do Brasil, e assim incentiva a promoção e a divulgação da história e dos valores humanos, motivos pelos quais dou parecer favorável à aprovação desse projeto de lei. Diante do exposto, constata-se que o presente projeto de lei atende aos requisitos atinentes à política social, educação e cultura, bem como está amparado pela Lei Orgânica Municipal, motivos pelos quais a comissão dá parecer favorável à sua aprovação. Sala de sessões, 21 de agosto de 2017, vereador Paulo César Miciato, relator, vereadora doutora Emelinda Sebastiana dos Santos Rani, presidente, vereador Kleber Alessandro Boroto, membro.
Projeto de Lei 2817 entra em discussão. Projeto de Lei 2817 entra em votação. Os que tiverem de acordo permaneçam como estão. Projeto de Lei 2817 aprovado por unanimidade dos vereadores. Projeto de Lei número 2917 institui a campanha Setembro Verde no município de Santa Fé de Passa Quatro e outras providências. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei número 2917. A presente comissão, nessa data, com a finalidade de apreciar e lançar parecer ao projeto acima mencionado, de autoria do vereador Paulo César Aniceto, que institui a campanha Setembro Verde no município de Santa Fé de Passa Quatro e outras providências. O presente projeto de lei está amparado no artigo 30, inciso 1º, e no artigo 203, inciso 7º da Constituição Federal, bem como atende ao disposto no artigo 4º, inciso 2º, artigo 41, inciso 1º, artigo 179, inciso 9º, artigo 207, inciso 3º e artigo 209 e incisos, toda a lei orgânica municipal, sendo que ao fixar um período específico do ano para a campanha, permitirá uma discussão efetiva das questões relacionadas à inclusão social da pessoa com deficiência. Diante do exposto, observadas as normas assim mencionadas, essa comissão dá parecer favorável ao projeto de lei. Sala de sessão 21 de agosto de 2017, vereador Paulo Linares, relator, vereador Luiz Carlos Bradiotto, presidente, vereador Paulo César Aniceto, membro. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Economia e Administração Pública ao projeto de lei número 29/17. O projeto de lei relata que há dotações orçamentárias consignadas no orçamento vigente, bem como atende ao disposto na Lei Orgânica Municipal, motivos pelos quais recebe parecer favorável dessa comissão. Sala de sessões 20 de agosto de 2017, vereador Marcelo Simão, relator, vereador Kleber Alessandro Borotto, presidente, vereadora Juliana Garcia Lorencete, membro. Comissão de Política Social, Educação, Cultura, Esporte e Turismo. Parecer ao projeto de lei número 29/17. O presente projeto está amparado pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica Municipal, em especial o previsto em seu artigo 179, inciso 4º, o qual dispõe que, dentre os objetivos da assistência social, está a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária, motivos pelos quais dou parecer favorável à aprovação desse projeto de lei. Diante do exposto, constata-se que o presente projeto de lei atende aos requisitos atinentes à política social, bem como está amparado pela Lei Orgânica Municipal, motivos pelos quais a comissão vai parecer favorável à sua aprovação. Sala de sessões, 21 de agosto de 2017, vereador Kleber Alessandro Borotto, relator, vereadora doutora Emelinda Sebastiano dos Santos, presidente, vereador Paulo César Aniceto, membro. Projeto de Lei 29/17 entra em discussão. O projeto de Lei 29/17 entra em votação. Os que tiverem de acordo permaneçam como estão. Projeto de Lei 29/17, aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a sessão solene de abertura da mostra dos 100 anos do Tico-Tico no Fubá, no próximo dia 1º, sexta-feira, às 19h30, e convoco os senhores vereadores para a 15ª sessão ordinária a ser realizada no dia 4 de setembro de 2017, às 19h. Sessão essa que acontecerá na Sala da Galeria dos Presidentes. Obrigado e declaro encerrada a presente sessão.